Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Hoje estamos novamente para celebrar o culto no lar com a missionária Ivone, pregando o Evangelho de forma simples. Hoje é dia 6/12 de 2020. Vamos dar início à palavra de Deus que se encontra no livro de Apocalipse 2. Vai nos falar das 7 igrejas do Apocalipse. Uma visão que João teve, o último apóstolo vivo dos 12. João teve quando estava exilado ou preso na ilha de Patmos, perto ali no mar Egeu. Então nós vamos estar lendo e que o Espírito Santo possa nos abençoar neste trabalho na noite de hoje. Amém? Amém. Mensagem à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreva o seguinte: essa é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu sei que vocês têm feito, sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más e sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa, sem desanimarem. Por enquanto, até aqui. Vamos estar orando. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa conduzir essa mensagem, Pai, que vai caindo por terra, Pai, todo espírito contrário a este trabalho, Senhor. Se o Senhor quem me lançou, se o Senhor quem me escolheu, então o Senhor tem me capacitado, Pai. Ainda, Pai, que eu esteja de forma muito simples, Pai, de forma ainda precisando de ajuda, precisando de conselhos, mas eu sei que é o Senhor quem me sustenta. Eu sei que o Senhor coloca as palavras certas na hora certa, Pai. Sei que se não fosse o Senhor, nem aqui eu estaria, Senhor. Então que o Senhor possa receber este culto, Pai, que é muito simples mesmo. Ele é para o Senhor, Pai. E dele que o Senhor possa se agradar, Pai. Espírito Santo de Deus, manifeste em nosso meio, Pai. E onde possa chegar este vídeo. Amém? Amém. Então, quando João estava ali na ilha de Patmos, preso, ele teve a visão também das igrejas, né? Ao anjo da igreja de Éfeso, escreva o seguinte: isso aconteceu em Éfeso. Onde se encontra Éfeso? Éfeso hoje pertence à Turquia. E as outras igrejas todas mudaram os seus nomes. Éfeso, então, faz parte ali do primeiro período da igreja, onde, se mencionarmos ali o dia de Pentecostes, né, onde Paulo ganhou 3.000 almas, Éfeso, então, é uma cidade importante, muito importante para este contexto. Nós vamos estar introduzindo aqui, explicando um pouquinho sobre Éfeso, que o Espírito Santo possa nos ajudar nessa introdução, sabendo que a leitura de Apocalipse é uma leitura muito complexa. Nós estamos mexendo diretamente com o covil de Satanás, e é claro que ele não se agrada, e ele vem com todas as suas astutas ciladas para nos desanimar. Muitas das vezes isso nos abate, mas isso não pode chegar até a nossa alma. E João estava ali preso. Ele poderia estar abatido? Não, mas ele estava em constante oração a Deus. E por isso ele foi escolhido para executar este trabalho. Então, Éfeso, então, é uma cidade rica, é a maior cidade portuária da Ásia Menor, que é onde era ali o centro da fé cristã. O cristianismo ali, ele estava em ascensão, tinha muito respeito em Éfeso. Então Jesus elogiou os éfesos por suas obras. Trabalho duro, ele falou, mas haviam perdido o zelo por Cristo. Ele estava explicando para eles ali. Virou então religiosidade fria. Eles iam à igreja por ir, eles faziam por fazer. Porque o paganismo já estava tomando conta daquele povo.
onde tinham falsos mestres entre eles. E ele então adverte para se arrependerem e voltarem como o primeiro amor, voltarem ao mesmo amor do começo, ao mesmo amor do começo. Será que isso não vem acontecendo entre nós? Nós já esfriamos, nós já estamos fazendo de qualquer maneira, nós já não estamos prestando um culto agradável a Deus? É uma pergunta para nós refletirmos nessa noite. Oh, glórias, aleluias! Glória a Deus. Ele faz menção também aos nicolaítas. Vamos estar lendo isso aqui. Nós paramos então no 4. Vocês, o 3, para que possam entender. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa, sem desanimarem. Então, trazendo hoje essa leitura, muitas das vezes a gente também vem pessoas para nos desanimar, e assim como esse povo ali que aguentou com paciência e não desanimaram, nós também não podemos desanimar. Aleluias! Aleluia! Oh, glórias! Porém, tem uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembrem do quanto vocês caíram e arrependam-se. A palavra-chave aqui é arrependimento. Arrependimento real e genuíno. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. O que você fazia no princípio? Quando você, volte lá atrás, quando você foi convertido, você falava do amor de Deus às pessoas, você orava mais, você jejuava, se não jejuava antes, passou a jejuar a partir daquele momento. Você estava mais interagido com Deus, você acreditava nas profecias e você levava uma vida com temor a Deus. O temor a Deus, a Bíblia vai nos dizer que é o princípio da sabedoria. E aquele povo, ele estava se esfriando. Olha aqui, vai dar sequência. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Mas vocês têm a seu favor, odeiam o que os nicolaítas fazem, como eu também odeio. E os nicolaítas, então, vem da palavra aqui, Nicolas, que abandonou a fé para adorar Balaão, onde ali era feito todo tipo de imoralidade, inclusive moralidade sexual. Esses nicolaítas, eles eram a favor desse tipo de idolatria. Foram comparados, então, a Balaão, que enganou as pessoas e as pessoas acreditavam e estavam praticando esse tipo de coisa. Então, lá também tinha o templo de Arquemes. Arquemes é considerado hoje como uma das 7 maravilhas do mundo. Esse templo é visitado, muito visitado. E eu pesquisando, eu vi que hoje lá é Turquia, onde ela continua ali a 8 quilômetros do mar Egeu, onde João então foi preso ali na ilha de Patmos, que o mar Egeu ele se encontrava ali naquela região. E essa Turquia, hoje, ela tem 99% dos seus habitantes como islâmicos, adoradores pagãos. E apenas 1% de cristãos. E estes cristãos, ainda na maioria das vezes, têm a mente tapada porque adoram também imagens de escultura. Porque são estes, muitos deles, da Igreja Católica. E não precisamos falar, porque aqui não é o propósito. Eles adoram imagens. Então tem cristianismo, sim, mas também tem sincretismo religioso, porque eles dividem a glória que deveria ser só de Deus, do Altíssimo Eterno Pai, com adoração a imagens de escultura. E este era o retrato daquele tempo, e o retrato hoje é as igrejas. Essa igreja ali, daquele tempo, ela se encontra em ruína, em total ruína, e até mesmo as ruínas são muito visitadas, porque ela foi feita para marcar uma geração e vem marcando bem depois disso também. Hoje ela é considerada como patrimônio mundial pela Unesco. Ela está então no país da Turquia, não é verdade? E lá faltava amor. Tinha dinheiro, tinha prosperidade, mas não tinha amor.
que faltava ali para aquela igreja, para aquele povo. Ela pertencia à Ásia Menor. De um lado ali estava então Istambul, do outro lado então estava a Europa, então ela fazia parte dali da Eurásia, que é uma tapina de vizinha ali entre a Europa e a Ásia. Ela era da Ásia Menor, mas bem ao lado, bem pertinho, estava a Europa. Por isso tem muitas influências de povos europeus, onde todos eles também adoram deuses pagãos. Se você olhar aí na mídia, você vai entender do que se trata. Então, Jesus, então, continuando a falar porque, se eles não se arrependerem, o que vai acontecer, não é? Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida, que cresce no jardim de Deus. Ele lembrando que a prosperidade, a riqueza financeira, não substituiria toda a qualidade de vida que as pessoas deveriam ter. Voltando então ao primeiro amor, o amor genuíno, e praticando então o arrependimento. Então nada daquilo era importante se eles não voltassem ao primeiro amor. A igreja estava fria, muito fria. Será que a nossa igreja hoje, nós como cristãos, não estamos frios? Só levamos o nome de cristãos e não estamos praticando? Será que Deus também não está nos advertindo, como Ele advertiu aquelas pessoas? Nós devemos parar para pensar em tudo isso. Então lá tinham 7 congregações, vou estar falando um pouquinho das outras também. Essa igreja aqui foi destruída em 263 pelos godos e com um grande terremoto em 614, um terremoto de grande expansão, um terremoto terrível. Hoje ela ainda é considerada um patrimônio histórico da humanidade, tombado pela ONU. E hoje ela é só ruína. Não vamos deixar cairmos em ruína. Vamos arrepender, como foi o conselho que ele nos deu. Então vamos seguir aqui, depois a gente volta neste assunto. Vamos seguir para a igreja de Esmirna, que está ali também bem próximo. Mensagem à igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja de Esmirna escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Eu sei que vocês estão sofrendo. É o próprio Jesus reconhecendo o sofrimento daquele povo. Sei que são pobres. Esses pobres aqui é pobres de dinheiro mesmo. Mas de fato são ricos. Que é ricos do Espírito de Deus. Sei como aqueles que afirmam que são judeus, mas não são, falam mal de vocês. Esse judeu aqui do judaísmo, esse judeu aqui que era adepto de outras religiões, que aceitou com grande facilidade o islamismo, os muçulmanos. É desse judeu, que fala que é judeu, mas que não são, que Jesus está mencionando aqui. Eles são um grupo que pertence a Satanás. Não tenham medo do que vocês vão sofrer. Escutem, o diabo vai pôr na prisão alguns de vocês para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer. Como prêmio da vitória, eu lhes darei a vida. Portanto, se vocês têm ouvidos, ele fala isso para todas, né? Ouça, aqueles que conseguirem a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte. Já fazendo menção à volta de Jesus ali no período final dos 7 anos, que está bem perto de iniciar. Então, Esmirna, então, ela representa o 2º século da igreja. Era uma igreja sofredora, perseguida. Lá tinha uma especiaria muito importante. Para nós era conhecida como mirra. É um óleo usado para unção. Você já ouviu, já foi ungido com esse óleo? Bem provavelmente, se você frequenta algum templo religioso. Ela está a 65 quilômetros de Éfeso. Tudo ali, uma pertinho da outra, de certa forma. Situada pertinho ali de Éfeso. Ela é a 3ª maior cidade da Turquia. Ela tem 3 milhões de habitantes, sendo então,
né? Fazendo parte daqueles 99% de muçulmanos e de 1% apenas de cristãos. Ela está ali envolvida nesse meio. E quando ele fala aqui, no finalzinho aqui, que ele vai falar aqui da segunda morte, e vai falar aqui dos 10 dias que eles vão sofrer na prisão, é Daniel 1:2, é uma menção, uma referência a Daniel 1:2, onde vai falar que Daniel fez um jejum de apenas legumes por 10 dias, onde ele comeu legumes, ele não aceitou se contaminar com os manjares do rei. Mas para que Daniel conseguisse vencer essa prova e fazer aquilo ali, Daniel fazia parte dos exilados, que vieram eles vieram de Israel, e Daniel fazia parte daquela turma, ele era jovem, nobre. E esse rei pediu para que trouxessem os jovens. No meio deles estava Daniel. E Daniel fez um trato com o eunuco, que era o chefe dos cozinheiros ali. Ele fez um trato com ele, aquele que era responsável pela alimentação de todo aquele povo. Imagina que era muita gente. Então Daniel estava entre eles, juntamente com Mesaque e Sadraque. Ele estava com os outros amigos e Abednego. Então ele aceitou não se contaminar e fez um trato com seus amigos, mas ele precisava da compreensão daquele eunuco, que era ele que fazia comida. Então ele fez um trato com ele. O eunuco, com medo de aceitar aquele trato, falou: então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer para você durante 10 dias, se você não emagrecer, aí a gente continua. Se você emagrecer, eu não vou poder continuar não, porque isso pode me custar a minha vida. Então assim fizeram. Deus deu aquela estratégia, essa sim é uma estratégia benigna. Deu uma estratégia para Daniel fazer essa proposta ao eunuco. E o eunuco aceitou e fez alimento para ele. Porque ele tinha medo de que eles comendo só legumes, que ele emagrecesse, que ele ficasse fraco, não desse conta dos afazeres que eles tinham que fazer. Porque não se esqueçam, eles estavam ali na condição de escravos. Porém Daniel, ele estava de forma diferente, porque ele era chamado para ajudar nas coisas do rei. Ele poderia se apresentar na hora que fosse a hora, nas audiências do rei. Ele estava sempre em contato com a sociedade. Então Daniel deveria se apresentar sempre bem, porque já foi pedido para aquele tipo de serviço, tendo ele uma boa aparência. Ele deveria continuar, conservar a sua boa aparência. E ao final dos 10 dias, Daniel constatado pelo eunuco, Daniel estava melhor que antes. Porque o rosto dele estava formoso, ele estava com brilho na pele, e ele havia se alimentado de coisas naturais. Imagino que legumes e verduras, este foi o alimento, porque ele não aceitou se contaminar. Não aceite se contaminar você também não. Não caia nas graças das pessoas não. Não entre nas conversinhas moles e fáceis não. Não aceite você também não. Isso é para você e para mim nos dias de hoje. E ele vai fazer a menção aqui, quando ele fala que o sofrimento, a vitória, para que aqueles que conseguirem a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte. É quando as pessoas vão estar ali reclusas, esperando, já foram mortos aqui, a morte natural, a morte física, estão esperando, aguardando o dia do julgamento. E não vão sofrer, porque no dia do julgamento a pessoa vai definitivamente para o inferno, para o Hades, ou vai definitivamente para o céu. E essas pessoas que não aceitam se contaminar, elas não vão sofrer o castigo da segunda morte. Não sou eu quem diz, é a Bíblia quem diz, ali no versículo 11, ao final do versículo 11, que está dizendo. Então que você possa continuar meditando nessa palavra. E ele continua a nos dizer aqui, na igreja de Pérgamo, ao anjo da igreja de Pérgamo, escreva o seguinte: essa é a mensagem daquele que tem a espada afiada de 2 lados. Eu sei que vocês moram aí, onde está o trono de Satanás. Vocês são fiéis e não abandonaram a fé que tem em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto aí em Pérgamo, onde Satanás mora. Mas tem algumas coisas contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem o ensinamento de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer com o povo de Israel, fazer com que o povo de Israel pecasse, dizendo que os israelitas
deviam comer os alimentos oferecidos aos ídolos da imoralidade. Eu já expliquei para vocês o que aquele povo de Balaão fazia. Ele era também aquele povo também, fazendo menção aqui aos nicolaítas. Eles comiam comidas oferecidas, anteriormente consagradas a estes pagãos, esses ídolos pagãos, esses deuses pagãos, aos quais as pessoas entravam nos rituais que eles faziam. No meio deles tinha até imoralidade sexual. Eles praticavam sexo até mesmo em sessões onde todos pudessem ver. Este era o cenário daquele povo que estava praticando as imoralidades, e disso Jesus não se agradava. E ele estava chamando a atenção daquele povo. Assim também estão entre vocês alguns que seguem os ensinamentos dos nicolaítas. Olha aí, acabei de dizer. E ele pede: arrependam-se, senão eu logo irei até aí e com a espada que sai da minha boca lutarei contra essa gente. Que ele falou que a espada é afiada, não é? Dos dois lados. Portanto, se vocês têm ouvidos, ouça. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o maná escondido. O maná que é fazendo menção ao princípio dos tempos, lá quando Deus permitiu que Moisés conduzisse aquele povo, e lá aquele povo foi alimentado pelo maná que vinha do céu. Era um pão que ele dava, que todo dia as pessoas tinham uma porção para aquele dia, não poderiam guardar, porque senão estragava. Eles tinham que comer e no outro dia recebia de novo aquela porção para aquele dia. Mas ele está dizendo aqui que esse maná que ele vai nos dar, que ele vai dar para essas pessoas que vão se arrepender, este maná, aos que conseguirem a vitória, eu darei o maná escondido. Ele quer dizer ainda que é o maná ainda mais saboroso. Ele está escondido, ele está guardado, ele está preparado somente para aqueles que se arrependerem e que perseverarem até o fim. E a cada um deles darei uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo que ninguém conhece, a não ser quem o recebe. E essa pedra branca é o prêmio dado ao vencedor dos jogos, fazendo menção ali dos jogos atléticos, né, das Olimpíadas ali que eles faziam, dos grandes jogos que eles faziam. Com o nome da pessoa nela. Esse era o prêmio. Se hoje é o troféu, naquele tempo era uma pedra branca. E aquilo ali era uma coisa passageira, passava. E a pedra branca que Jesus vai escrever o nosso nome, ela é eterna. Ele vai dizer que ao vencedor que eu darei uma pedra branca. Ao vencedor. E para ser vencedor é necessário lutar. Lutar como missionário bom. Lutar contra as forças espirituais. Lutar contra as hostes malignas, lutar contra as propostas fáceis, contra os manjares que vêm todos os dias nos oferecerem e que as pessoas facilmente têm caído. É lutar contra tudo isso. E a esses que lutarem, vencerem, ao vencedor, eu darei uma pedra branca, com um nome novo, que ninguém conhece, somente quem recebeu. Você quer receber essa pedra branca com o seu nome? Quer, minha mãe? Quero. E você, Valmir? Quero. E vocês que estão aí do outro lado? Glória a Deus. Vocês querem receber essa Aleluia, pedra branca Jesus com o Cristo. seu nome escrito diretamente pelas mãos de Jesus? Glória Se a você Deus. quer, você vai estar no meio dos vencedores que receberão essa pedra branca. Muito importante é isso. Então, quando ele vai falar aqui do trono de Satanás, é o Deus também que eles estavam adorando e fizeram até igreja para ele. É a menção do trono de Satanás. Nós vamos seguir aqui mais um pouquinho e que os irmãos possam continuar entrando no raciocínio. Essa é uma leitura meio pesada, meio forte, vocês têm que continuar lendo em casa. Então, Pérgamo, então, é no terceiro, no quarto e no quinto século que ela existiu. Hoje ela é considerada, chamada de Pérgama, fazendo então menção ao pergaminho. O que é pergaminho, missionário? É feito com pele de animal. Para escrever, ele ficava muito fininho, ele secava ele ao sol, ou até mesmo ao forno, e ele ficava muito fininho para as pessoas escreverem. Ele substituiu o papiros, que era vindo do Egito, desse pérgamo, por isso que é pergaminho, vem da palavra pérgamo. E hoje ela é Pérgama. Ela também está ali bem próximo
ali fazendo parte da grande Turquia. E para escrever, e esse pergaminho existe até hoje. Até hoje, ainda tem lojas lá que vendem esses pergaminhos. Ali ainda tem como tem adoração pagã a Zeus. Então esse trono de Satanás aqui é falando dos Zeus, que é um templo feito para adorar e fazer parte da mitologia grega. E a história bíblica, ela se encaixa e ela está comprovada na história mundial. Se você ler ali a mitologia grega, você vai ver que tem vários deuses que aquele povo adorava. E isso já está sendo implantado em vários países, em várias culturas. Muitos de nós já ouvimos falar, ou já até participamos de alguma dessas coisas, sem tomarmos conhecimento que era disso que se tratava. Que já chegou no nosso meio, já chegou entre nós. Nós vamos seguir falando um pouquinho então da igreja de Tiatira. Que o Espírito Santo possa continuar se agradando do nosso trabalho. Glória a Deus. A igreja de Tiatira escreve o seguinte: esta é a mensagem do Filho de Deus, que tem olhos que brilham como fogo e pés brilhantes como bronze polido. Já vamos explicar esses olhos que brilham como fogo. É os olhos ali que, se você, para começar, ninguém consegue vê-lo, né? E se conseguisse vê-lo, seriam os olhos ali de cobrança, olhos de vai queimar, deixa queimar. É para queimar. Os olhos mostrando ali uma intensidade, uma mensagem já através daquilo ali. Olhos como fogo. Ninguém consegue encarar, principalmente se está em pecado. Não consegue encarar. E pés brilhantes como bronze polido. Porque aqueles pés teriam que ser pés fortes para chutar, para jogar para longe, lá no dia do julgamento final, todo o pecado. Pés fortes como bronze polido. Eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que têm amor. São fiéis. Trabalham e aguentam o sofrimento com paciência. Esse é o elogio de Jesus para com aquela igreja. Eu sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. Ele sabia que eles estavam se esforçando. Porém, tenho contra vocês uma coisa. É que toleram Jezabel. Aquela mulher que diz que é profetiza de Baal, adoradora de Baal. Então Jezabel era essa mulher, essa figura. E temos muita Jezabel na igreja. Jezabel não é necessariamente uma figura feminina. Ela é a figura da idolatria a outros deuses. Ela está dentro das nossas igrejas. Ela pode estar na figura de homens e ela pode estar na figura de mulheres. Não é necessariamente mulher, não. Então ela era uma profetisa de Baal. Ela leva os meus servos para o mau caminho, ensinando-os a cometer imoralidade sexual e comerem alimentos que foram oferecidos aos ídolos. A influência que ela exerce na vida das pessoas faz com que, se são pastores, que muitos deles estão também praticando coisas mencionadas a Jezabel. Leva a pessoa a ensinar falsas doutrinas, a ensinar coisas e as pessoas vão acreditar, porque já que é o pastor que está ensinando, a pessoa vai cair com facilidade, porque tem ali uma autoridade religiosa. Aquele que deveria ensinar a verdade, falar somente dela, ele está induzindo as pessoas ao erro. E isso está explicando aqui bem claramente. Ela leva os meus servos para o mau caminho, ensinando-os a cometer imoralidade sexual. O que mais podemos explicar sobre isso? Quando um líder religioso fala que as pessoas do mesmo sexo podem se casar, porque eles também merecem constituir família, merecem ser felizes, ele está induzindo as pessoas à imoralidade. Porque sendo ele uma autoridade que exerce grande influência sobre as pessoas, ele está querendo dizer, pode fazer, que eu estou aprovando. E as pessoas que dependem da aprovação humana, elas vão cair com facilidade, porque ele é tão importante, ele está aprovando. E quando vem outra pessoa e também na mídia, dizer que a Bíblia precisa ser atualizada. A Bíblia não precisa ser atualizada. Esse mesmo livro aqui de Apocalipse, olha lá no capítulo 22, vai nos dizer sobre a Bíblia que quem acrescentar um Y ou um tio nela,
ele vai cortar o nome daquela pessoa do livro da vida. Não pode. E se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas deste livro, Deus tirará dela as bênçãos descritas neste livro. Isto é, a sua parte da fruta da árvore da vida e também a sua parte da cidade santa. Isso encontra-se em Apocalipse 22, ali no capítulo 19. Então não tem que atualizar a Bíblia, porque a Bíblia já é atualizada em todo o tempo. O que ainda vai vir já está descrito nela, ela já é extremamente atualizada. Medite nisso você também. Acorda, igreja. Acorda. Eles querem, com a astuta cilada do inimigo de nossas almas, enganar você e a mim. Sejam firmes e perseverantes, não caiam. Não caiam. E ele está mencionando isso aqui, ó. O que Jezabel faz quando ela entra nas igrejas? Ela entra na figura do pastor, na figura do líder religioso, na figura da pessoa que é influente. E é por isso que Deus levanta pessoas como eu, que não tem cargo religioso de expansão, de importância na igreja, que também não tem um rosto conhecido na mídia, tendo em vista que eu comecei há pouco tempo. E se eu comecei foi porque o Senhor me chamou. E se Ele me chamou, Ele também tem me capacitado. Porque os que já estão na mídia, os que já têm rostos conhecidos, eles estão influenciando negativamente o povo dele. Aí ele, em sonho, numa madrugada, falou: te chamei, por que você está demorando para atender o meu chamado? Minha filha. Aí eu tive que levantar e já começar a preparar, e esse trabalho surgiu no início da pandemia, mas ele poderia ter surgido há muito mais tempo. Eu venho desobedecendo esse chamado há muito tempo. Se isso acontece com a sua vida, também medite. Se Deus tem te chamado, peça a direção dele para ele confirmar de alguma forma e vá também levar o evangelho dele. Porque o evangelho precisa ser pregado aos 4 cantos do mundo. E é você e eu que temos que fazer isso. Não podemos ficar de fora, que ele precisa ser conhecido para que ele venha para arrebatar a sua noiva. Vamos seguir? Então Jezabel já falou o que Jezabel faz. Jezabel induz as pessoas ao pecado. E eu lhe dei tempo para abandonar os seus pecados, porém ela não quis deixar a imoralidade. Imoralidade que não só induzir a imoralidade sexual, a lascívia. Se é para as mulheres, é uma roupa provocante que mostra todas as suas curvas. É esse tipo, essa vaidade em excesso. Seria isso. Se é para o homem também está competindo com a mulher, está usando uma calça tão colada, que eu escuto falar aí por outros homens que não aderem a essa moda, que eles estão com vergonha, que eles estão competindo mesmo com a mulher. E quem lançou essas calças são pessoas que têm problema ali na sua sexualidade, que também participa desses movimentos, né? Ele também já é liberal, né? Para não dizer, talvez até homossexual. Esses são as pessoas, os desenhistas que desenham essa calça, e as pessoas entram nela. Tem até alguns pastores que as usam. Por que, missionário João? Porque também entraram na moda. Cuidado com a moda. Cuidado com a moda. Portanto, eu a jogarei numa cama. Jezabel, quem pratica, quem é Jezabel? Onde ela e os que com ela cometem adultério sofrerão horrivelmente. Farei isso agora, a não ser que ela se arrependa das más coisas que fizeram junto com ela. Farei isso agora, a não ser que eles se arrependam das más coisas que fizeram junto com ela. Ele está propondo aqui um arrependimento, então vai cair numa cama. E se cair numa cama aqui, que você possa interpretar. Talvez em forma de uma doença, talvez em forma de uma depressão. Será que não é por isso que a depressão tem aumentado tanto? Não é por isso? Esse vazio que as pessoas têm na alma? Será que não é por isso? Porque fica buscando todos os prazeres do mundo, e quando esses prazeres se esgotam, aquilo ali já não é gostoso mais, o vazio volta de novo, aí tem que ter uma outra coisa, um outro subterfúgio, para entrar no lugar daquele, para poder substituir, e essa busca, ela continua constantemente, ela se torna incessante, insaciável. Será que não é isso? Medite você também. Matarei os seguidores dela, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que conhece os pensamentos e os desejos de todos. Pensamentos, eles esmiuçam o nosso pensamento. E ela quer fazer uma mudança, uma transformação na nossa mente. Que a Bíblia relata que é metanoia, que é uma mudança total da nossa mente. Quer nos conscientizar que do jeito que está, não dá para
darei a cada um de vocês de acordo com o que tiver feito. Aí ele vai olhar o que nós fizemos, as nossas obras. Se são más, tem castigo. Se são boas, provavelmente teremos galardão. Mas não pense que deveremos nos esconder atrás das boas obras, que não só de boas obras é feito o cristão. Aí eu fui bom aluno, eu fui bom pai, eu fui bom esposa, eu fui boa mulher. Eu sou boa filha, essas boas obras, eu ajudo as pessoas carentes. Não é só isso, isso ainda é pouco para ele, para garantir a nossa salvação. Porém, aí em Tiatira, o resto de vocês não seguiu esse mau ensinamento. Vocês não aprenderam o que alguns chamaram de os segredos profundos de Satanás. Esmiuça isso, missionário Ivan. Destrincha isso para nós. Desvenda isso para nós. Se eu conseguir, se o Espírito Santo permitir, eu estarei fazendo isso sim. Esses segredos profundos de Satanás são as doutrinas. Quando você entra numa doutrina pagã, ao entrar lá tem rituais que as pessoas precisam fazer para ser inserido ali naquele meio. Tem então o ritual de iniciação para ver se a pessoa vai ser aprovado naquele meio. Então tudo isso aí, depois tem o segundo estágio do ritual, até chegar nos estágios. Alguns aí, muitos conhecidos aí, fazendo menção mesmo à maçonaria. Onde começa ali no grau 1, primeiro tem a iniciação, depois vai ter o grau 1, até chegar no grau máximo, que seria o 33. Onde a pessoa já fez o pacto com Satã, onde ele já é adorador. E esses são os segredos profundos de Satanás. E eles nem podem contar isso às pessoas. Só eles que estão naquele meio, inseridos ali, fizeram aquele pacto, sabem. Nem as esposas deles podem saber. Elas nem podem participar. Mulheres não podem participar. Porque o negócio é tão podre que eles sabem que as mulheres têm uma dificuldade em dominar a sua língua. As mulheres falam demais. É uma qualidade nossa, isso não é defeito. Aí elas não podem participar desses rituais. E ali estão, então, os segredos profundos de Satanás. Afirmo que não porei mais nenhuma carga sobre vocês, mas até que eu venha, ele, Jesus, guardem bem aquilo que vocês têm. O que é que vocês têm que guardar? A fé. A fé que é o firme firmamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Isso está em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que não se vê, mas se espera. Guarde a sua fé. Guarde a sua fé, você vai precisar dela. Guarde a fé. Aos que conseguirem a vitória, continuaremos a fazer até o fim a minha vontade. Continuando a fazer até o fim a minha vontade, eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Autoridade sobre as nações, que governá-las com uma barra de ferro e quebrá-las em pedaços como se fossem potes de barro. E eu lhes darei a estrela da manhã. Essa estrela da manhã aqui. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, ouça. Essa estrela da manhã aqui é só Jesus que tem para nos dar. Vamos seguir aqui um pouquinho, falando então. Essa igreja aqui, olha, foi lançada, mencionada aqui no século 6, do século 6 até o século 16. Tiatira. O povo abandonou, né? O povo abandonou o primeiro amor e ele entra em decadência. Porque o amor é a essência de todas as coisas. Deus é amor. Tanto que deu ao único filho por amor a nós. Pelos nossos pecados, a nós pecadores. E Paulo vai nos dizer ali em 1 Coríntios 13, ele vai falar um pouquinho do amor. Se eu não tiver amor, né? Posso ter tudo, mas se eu não tiver amor, nada serei. Muito sangue foi derramado ali, os cristãos morrendo, porque a idolatria, a doutrina de Jezabel era de fazer maldade com os cristãos, para que eles aceitassem as propostas malignas dela e de sua religião, que ela era profetisa de Baal. Então era tudo ali em volta de Baal. Até os nomes das pessoas eram nomes que começavam com as letras de Baal. Et-Baal, o pai dela chamava-se Et-Baal. Et-Baal, porque era filho de Baal. Então assim era aquele povo. A idolatria deles era tanto que eles colocavam nome em seus filhos, fazendo menção a ela. Muito sangue derramado, adoração a Jezabel, imoralidade sexual.
Ali tinha uma pessoa de nome muito importante que chamava-se Lídia. Ela era uma comerciante importante, tinha uma indústria de tingimento, que era um corante vermelho. Ele tingia as roupas e as pessoas vinham de muito longe para comprar esse corante. Era Lídia. E Lídia se converteu ao cristianismo. De tudo isso, Lídia, mesmo sendo importante, já tendo dinheiro, se converteu ao cristianismo. Ela se converteu. E ela não fazia parte desses manjares. Ela não comia mais essas comidas oferecidas aos ídolos. Ela saiu. Ela saiu. Às vezes é difícil sair. Porque ela já era próspera financeiramente falando. Ela já era influente. Ela já tinha muitas pessoas que frequentavam os seus comércios. Ela não precisava, mas ela sabia a importância que era converter ao cristianismo. Segue a leitura na igreja de Sardes. Ao anjo da igreja, escreve o seguinte: essa é a mensagem daqueles que têm os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Porque tinha uma pessoa, uma autoridade muito importante, que o filho dele morreu e ele lançou uma moeda, onde ele colocou a imagem do filho dele e colocou 7 estrelas ao redor. Ele estava então... Jesus então estava mencionando isso aí, colocando aquele filho como aqueles 7 espíritos imundos. Ele estava dominando a imagem daquele filho. E Jesus estava dizendo que os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas, ele era. Eu sei o que vocês... Ele está falando desse povo que estava adorando aqueles espíritos aí. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Acorda! Acorda, igreja, acordem e fortaleça aquilo que ainda está vivo. É novamente falando da fé. Antes que morra completamente, pois eu sei o que vocês fizeram. Não está ainda de acordo com aquilo que meu Deus exige. É Jesus falando, cobrando eles. Portanto, lembrem do que aprenderam e ouviram. Obedeçam e se arrependam. O arrependimento é constante, ele é para todas. Se não acordarem, eu os atacarei de surpresa como um ladrão. Ele virá como um ladrão, ele não vai avisar nem o dia nem a hora da sua vinda. E vocês não ficarão sabendo nem mesmo a hora da minha vinda. Mas alguns de vocês de Sardes têm conservado limpas as suas vestes. Começou o elogio. Aquele que não aceitou se contaminar, aquele que não aceitou os manjares. Vocês andarão comigo vestidos de roupas brancas, pois merecem essa honra. Isso aqui é para o final dos tempos, é fazer menção a isso. Aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco, e eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Eu declararei abertamente na presença do meu Pai e dos meus anjos, dos seus anjos, que elas pertencem a mim. Ele irá defender essas pessoas no dia final. Essas me pertencem. Separa para o meu lado que elas me pertencem. Ouça o que o Espírito de Deus diz. Os 7 Espíritos deveriam ser os 7 Espíritos de Deus. São mencionados aqui bem no início da leitura. Desse mesmo livro vai mencionar esses Espíritos de Deus. Olha. Saudação, João. Eu escrevo as 7 igrejas, a graça e a paz. Eu escrevo. Aí vai nos dizer aqui, ó, os 7 Espíritos de Deus, uma visão de Cristo. Eu, João, no dia do Senhor. Olhem, eles vêm com uma nuvem. Todos o verão, até mesmo os que atravessaram com a lança. Todos os povos do mundo declararão. Aí se você seguir a mensagem, vai falar, portanto, acontecendo agora, o sentido secreto das 7 estrelas, que você viu na minha mão direita dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos da igreja, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Essas 7 aqui são mencionadas por Jesus, mas essas que eles adoram são imagens satânicas, são o ocultismo. Cuidado, igreja, para não cair nisso também. Agora, seguindo aqui, desde a igreja de Filadélfia. Essa é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Ele tem a chave que pertence ao rei Davi. Quando ele abre, ninguém fecha. Quando fecha, ninguém abre. Eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que tem pouca força. Essa é uma observação de Jesus. Vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém
pode fechar. Escutem quanto àquela gente que pertence a Satanás, aqueles mentirosos que afirmam que são judeus e não são. Eu farei com que eles venham e caiam de joelhos diante de mim, porque toda língua confessará, todo joelho dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Oh, glórias, aleluia. E todos eles saberão que eu amo vocês têm obedecido. É só elogio aqui com a igreja de Filadélfia, né? Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência. E por isso eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro para pôr à prova os povos da terra, fazendo menção aos dias finais. Eu venho logo, guardem. Eu venho logo, guardem. Eu venho logo, guardem. Guardem o que vocês têm, que eu venho logo, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. E o que vocês têm, ou deveriam ter, quem não tem, está com a fé abalada, é fé. Guardem a sua fé, para que ninguém roube o prêmio da vitória. A pessoa que conseguir a vitória, eu farei com que ela seja uma coluna no templo do meu Deus. Porque essa coluna aqui que ele está citando, é que aqueles templos eram feitos com a estrutura física mesmo, muito forte. Eles usavam materiais ali para aguentar, para suportar. Eram 11 pilares com nomes pagãos, ó. Templo de Satanás, templo de Zeus. Ele tinha 11 pilares com nomes pagãos, nomes de deuses ali. E ele era feito era feito para resistir os terremotos. Por isso as construções eram reforçadas para resistir. Os pilares eram muito fortes. Por isso Jesus menciona uma coluna no templo dele. Escrever os nossos nomes nos pilares, os nossos. Agora ele está falando dos nossos nomes. Eu venho sem demora. Vou manter vocês seguros na hora da provação. É isso que ele está nos dizendo aqui. Que essa coluna aqui, ó, que vai nos dar, ela é inabalável. Não tem terremoto nenhum que vai abalar. Que a coluna é o pilar dele. É o pilar, é a nova. A pessoa que conseguir a vitória, eu farei com que ela seja uma coluna no templo do meu Deus. Não coluna feita por mãos de homens, pelos maiores construtores, não. Coluna no reino de Deus. Eu farei. E essa pessoa nunca mais sairá dali. Escreva nela o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que virá do céu da parte do meu Deus, e também escreverei nela o meu nome. Você precisa ser selado. Você precisa ter o nome de Cristo em sua vida como marca. E por fim, a última, Laodiceia. Laodiceia. Esta é a mensagem da testemunha fiel e verdadeira. Aquele que é por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são frios nem quentes. Como gostaria que fosse uma coisa ou outra. Esse frio ou quente aqui era fazendo menção claramente umas águas termais, umas águas medicinais, onde as pessoas vinham de vários lugares do mundo para fazer tratamentos ali de saúde. Essas águas eram boas, mas tinha nela um produto que ao beber, que as pessoas bebiam, quando bebiam sem querer, por extrema necessidade, elas tinham ânsia de vômito. Então Jesus está mencionando essas águas mornas aqui inicialmente. Como gostaria que vocês fossem frios ou quentes? Que a água fria dá para beber, né? Ela é uma água boa de ser ingerida. E a água quente serve para fazer alimentos, né? Tem as suas utilidades também. Como gostaria que fosse uma coisa ou outra? Apenas frio ou apenas quente? Aí já fazendo menção à sua religiosidade. Se você é frio, alguém te fala do amor de Deus e você aceita e você se converte. Se você é quente, você já está no caminho de Deus. E de lá, se você não for convencido dos manjares do mundo, você já está no caminho certo, esperando a grande hora, que é a hora dele. Aqui, ó. Mas, porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, eu vou vomitá-los da minha boca. Vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo que precisamos,
mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Ele está dizendo que toda a riqueza que aquele povo tinha não substituía eles estarem na presença de Deus. E quem está morno é como se estivesse no meio do muro. De um lado está a presença de Deus e todas as vantagens por ser seguidor de Deus, o galardão, o grande galardão, a salvação. Do outro lado estão os frios que realmente assumiram, estão mesmo se contaminando, estão mesmo participando dos rituais pagãos, eles estão mesmo assumidamente praticando todo tipo de iniquidade. E no meio certinho tem a pessoa que já foi crente, e já esteve lá, só que agora, por algum desvio, elas caíram. E elas estão no meio. Só que elas sabem que não dá para ficar mais na vida ruim, não dá para ser frio como eram antes. Porém, elas não têm forças mais para voltar ao tempo de Deus. E são essas pessoas que são consideradas aqui pela Bíblia como mornos. E ele está ao ponto de vomitar essas pessoas. Ele pede uma decisão, ele pede postura. Toma postura! Você e eu serve para mim, serve para todos nós. Toma postura, sai de cima desse muro, que onde você está, você se encontra num terreno perigoso. Em cima do muro você pode cair. Se você cair do lado frio, já era, já foi. Se você ainda for para o lado quente, e você realmente tomar postura e quiser continuar perseverante até o fim, para receber a coroa da vitória. Então, em cima do muro é uma zona perigosa. Sai de cima do muro você também. É isso que ele vem nos falar aqui. E se essas pessoas estão ao ponto de vomitar os mornos, se você se encontra dessa forma, tome uma decisão ainda hoje com Jesus. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro, que seja de fato ricos. Essas riquezas que eles tinham, né? Todo o dinheiro que eles tinham, todas as coisas, não se comparava ao ouro puro que vem de Deus. Ele compara as coisas dele como coisas, joias muito preciosas, como ouro puro. E comprem roupas brancas para vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Ele está falando que no final nós vamos precisar de estar vestidos de roupas brancas. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Essas roupas brancas aqui anteriormente não eram roupas. Ele quer que a gente se vista de roupa branca. Se vestir de roupa branca é se livrar do pecado e transformar. E esse colírio que ele está citando aqui, que a cidade, ela era uma cidade importante comercialmente falando, e tinha essas águas quentes e termais aqui, e tinha também